Fala, galerinha da Bio! Você sabia que os nossos rins filtram mais de 2.000 litros de sangue por dia? Você sabe o que é isso? São 2 caixas d'água de 1.000 litros para produzir apenas 1,5 litro de xixi. Sabia não? Então vem com o Barninho. E a aula de hoje, galerinha, é sobre a fisiologia renal, ou seja, o funcionamento dos néfrons. Cada rim tem mais de 1 milhão de unidades de filtração chamadas de néfrons. São as unidades que vão filtrar o sangue e produzir a urina, produzir o xixi. A gente chama o néfron de unidade anatômica fisiológica dos rins. Beleza? Bom, olha para o néfron, gente. Rapidamente eu vou dar uma descrição anatômica dele para você entender. O néfron apresenta essa cápsula chamada cápsula de Bowman, esse túbulo contorcido proximal, essa alça de Henle com seu ramo descendente, seu ramo ascendente. O túbulo contorcido distal, também chamado túbulo contornado, e aqui nós temos o túbulo coletor. É o túbulo, ó, gente, por onde vai passar, ó, o xixi, a urina, que vai cair lá naquela pirâmide de Malpighi, que vai cair na pelve renal e vai passar pelo ureter até chegar na bexiga, que vai ser armazenado e depois eliminado para fora do corpo. Mas para explicar o funcionamento do néfron, vamos analisar a chegada do sangue que vai ser filtrado. Lembre que ele vem da artéria aorta, que se ramifica nessa artéria chamada artéria renal. O sangue rico em oxigênio, o sangue arterial vindo aqui da artéria renal, vai se ramificando em arteríolas de menor calibre. Essas arteríolas que chegam no néfron são chamadas arteríolas aferentes. Não esquece, hein? Aferente que chega. Bom, quando a arteríola aferente chega no néfron, ela se ramifica em um conjunto de capilares finíssimos descobertos por Malpighi e conhecidos com o nome de glomérulo de Malpighi. O glomérulo de Malpighi fica coberto por essa cápsula chamada cápsula de Bowman ou cápsula néfrica. Bom, é nesse momento que vai ocorrer a primeira etapa da filtração do sangue, a primeira etapa da produção da urina, que a gente vai chamar de filtração glomerular. Ó, número 1, primeira etapa, é a filtração glomerular. Essa filtração glomerular ocorre porque o sangue passa por dentro desses capilares com uma pressão bastante elevada. E aqui dentro da cápsula, a pressão está bem reduzida. Então, se você comparar a pressão dentro do glomérulo com a pressão dentro da cápsula, existe uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão força a passagem de vários nutrientes para dentro da cápsula. Vários nutrientes como glicose, aminoácidos, sais minerais, beleza? Água e outras moléculas mais. Bom, mas Barninho, essas moléculas são úteis para o nosso corpo. Bom, eu sei, eu não estou dizendo que elas vão para o xixi. Eu estou dizendo que elas passaram nessa primeira etapa. Elas passaram aqui para dentro do glomérulo e vão percorrer os túbulos contorcidos. Bom, nesse momento, a arteríola aferente que formou o glomérulo vai agora se transformar numa arteríola eferente, que vai sair do glomérulo. Essa arteríola eferente não volta para a nossa circulação não, gente. Ela vem aqui para os túbulos contorcidos e passa pelos túbulos contorcidos proximal, distal e pela alça de Henle. Para quê, Barninho? Para poder deixar o oxigênio, pegar gás carbônico e principalmente para recuperar os nutrientes que foram perdidos nessa filtração glomerular. Então, na sua passagem, ó gente, na sua passagem, o filtrado glomerular
vai perdendo o que é importante, vai perdendo o que é útil. O nome disso é reabsorção tubular. A gente chama de reabsorção tubular porque o túbulo contorcido proximal, distal e a alça de Henle vai reabsorvendo de volta para o sangue tudo que é importante. Por isso que o nome é reabsorção tubular. Nessa primeira parte do túbulo contorcido, o proximal, vai ter a ação de um hormônio chamado aldosterona. Esse hormônio vai estimular a reabsorção de sódio, beleza, gente? De volta para o sangue. Quando o sódio volta de volta para o sangue, você entendeu, né? Volta de volta para o sangue, a glicose acaba voltando junto com o sódio, através do processo de transporte ativo secundário. Outra coisa, gente, ó, o sangue, com esse retorno de sódio e de glicose no túbulo proximal, ele acaba ficando muito concentrado. E isso faz com que, no ramo descendente da alça de Henle, ocorra a reabsorção de água por osmose. Então não esquece, na primeira porção do túbulo contorcido, reabsorve sódio, sais minerais e glicose. Aminoácidos também, gente. Bom, então faz com que o sangue fique muito hipertônico. No ramo descendente da alça de Henle, vai ter a reabsorção de água por osmose, ó, água por osmose. E aí no ramo ascendente da alça de Henle, vai voltar a reabsorver sódio e outros componentes, sais minerais. Beleza, gente? Bom, nesse processo aqui ocorreu a reabsorção tubular. No túbulo contorcido distal e nesse túbulo chamado túbulo coletor, as células tubulares, por transporte ativo, vão começar a secretar o que não presta. A gente chama de secreção tubular. Vai secretar só o que não presta, Barninho? Não. Vai secretar também o que está em excesso no sangue. Como, por exemplo, gente, o H+, o hidrogênio iônico. Isso serve para o sangue não acidificar, para regular o pH do sangue. Dessa forma, o xixi que vai sair aqui, ó, pelo túbulo coletor, ele vai ter um pH ácido por causa dessa última etapa, que é a secreção tubular. A secreção ativa pelo túbulo distal e pelo túbulo coletor. Gente, em resumo, é assim que o néfron funciona, em 3 etapas. Não esquece, a primeira, filtração glomerular, a segunda, reabsorção tubular e a terceira etapa é a secreção tubular. Valeu, gente? Aí, galerinha, quem quiser tirar um print, ó, a hora é agora, hein? O que eu fiz agora, galerinha? Eu peguei aqui e fiz um grande resumo top das galáxias do processo de formação da urina. Lembra? São 3 etapas: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Vamos começar, galerinha, com a primeira etapa, que é a filtração glomerular. Lembre que ocorre por diferença de pressão do sangue que passa pelo glomérulo de Malpighi com a cápsula de Bowman. Essa diferença de pressão vai jogando as coisas dentro da cápsula. Coisas úteis e não úteis. Beleza? Lembre também que em torno de 2.000 litros de sangue são filtrados por dia. Desses 2.000 litros de sangue, 160 litros vão virar filtrado glomerular. Só não confunda o filtrado glomerular com o xixi. O filtrado glomerular é o que está na cápsula de Bowman, que ainda vai passar pelos túbulos contorcidos. Bom, nesse caso aí, 160 litros. Desse filtrado, que são 160 litros, 158,5 vão voltar para o sangue. Ó que viagem! Apenas 1,5 litro é que fica nos túbulos, e aí vai para o túbulo coletor e vai para a bexiga, que vai ser a quantidade de xixi produzido num dia. Valeu, gente? Não esquece isso. Bom, outra coisa, quais são os componentes do filtrado? Bom, principalmente água. Principalmente água. Agora, sais minerais, glicose, aminoácidos, vitaminas, excretas nitrogenadas e a urobilina. Urobilina é um derivado do metabolismo da hemoglobina no fígado e no baço.
A urobilina é que vai dar a cor do xixi. Porque lembre que a hemoglobina, que reage com oxigênio, é vermelha, deixa as hemácias, o sangue vermelho. Mas a urobilina, que é um derivado da quebra, da destruição da hemoglobina, deixa o xixi amarelado. Porém, aí tem uma pegadinha, gente. O xixi mais amarelado não é porque tem mais urobilina, é porque tem menos água. Lembre que a água dilui o xixi. Então, um xixi mais amarelo é um xixi menos aguado. Quer dizer que você está com desidratação, está com pouca água no corpo. Aí o xixi saiu concentrado. Um xixi transparente, que você não vê a cor dele, não quer dizer que tem pouca urobilina, não. Quer dizer que tem água abundante. É um sinal de que você está bem hidratado. Beleza, gente? Não esquece isso. Outra coisa muito importante. Não passa pelo filtrado moléculas muito grandes, como as proteínas plasmáticas, os anticorpos, a albumina, as lipoproteínas, HDL, LDL, não passam pelo filtrado. Muito menos as células, já que elas são muito grandes, beleza? Olha aqui essa observação, ó. Não passam células sanguíneas e nem proteínas plasmáticas. Não esquece isso, gente. Bom, a reabsorção tubular, que é a segunda etapa, ocorre no túbulo proximal, a reabsorção de glicose e aminoácidos, e pegaram carona aqui pela reabsorção ativa do sódio. Lembre que a reabsorção do sódio é influenciada, controlada por um hormônio chamado aldosterona. Esse hormônio é produzido pela glândula suprarrenal. Bom, na alça néfrica, né, ou alça de Henle, no ramo descendente vai reabsorver água por osmose, não pode esquecer isso. E no ramo ascendente volta a reabsorver sais minerais. E no túbulo distal vai continuar reabsorvendo água a partir da influência de um outro hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio, nos túbulos distais, estimulam a produção de aquaporinas, que são proteínas que vão transportar a água do xixi de volta para o sangue. Então, se eu tiver o ADH, eu vou ter menos xixi. Por isso que ele é antidiurético. Valeu, galerinha? Bom, e a terceira etapa, que é a secreção tubular, é a secreção ativa nos túbulos distais e coletores. Secreção ativa porque gasta ATP. Ativa de quê, Barrinho? De H+, principalmente. Isso é para regular o pH do sangue, para o sangue não ficar muito ácido. A consequência é que a urina vai ficando mais ácida à medida que isso acontece. Beleza, gente? Bom, além de H+, vai secretar amônia, ácido úrico, que são excretas nitrogenadas. A ureia ocorre principalmente aqui, ó, na filtração glomerular, mas a amônia e o ácido úrico são secretados ativamente no túbulo distal e coletor. Além deles, toxinas são removidas do corpo e derivados de medicação, derivados de medicamentos, ou seja, derivados de drogas. É por isso que o exame antidoping ele pode ser feito, em muitos casos, pelo exame de urina. E não necessariamente precisa ser feito pelo sangue do atleta. Pode ser pela urina do atleta, já que a urina pode conter resíduos de drogas, de medicação, que foi ingerido pelo atleta. A gente chama isso, gente, ó, de secreção tubular. Não esquece isso. Cair numa prova isso, você não erra mais, pelo amor de Deus. Galerinha, essa é aquela hora do print maroto, hein? Dá aquele print aí e vamos embora. E para terminar a aula de fisiologia renal, ou seja, fisiologia do néfron, vamos ver aqui o resultado final do processo, que foi a produção da urina, o xixi. Bom, primeira coisa sobre o xixi que você tem que saber são as características gerais do xixi, beleza? Bom, primeiro, a cor é amarela ou transparente. Lembre que o xixi mais amarelado é um sinal de que você está desidratado, porque saiu pouca água no xixi. Um xixi transparente é um sinal de que você está bem hidratado, porque você liberou muita água no xixi. E isso tem influência do hormônio ADH,
que foi produzido pelo hipotálamo e liberado pela hipófise. Se você não lembra desse hormônio ADH, só é você aqui clicar no card que você vai para o vídeo que mostra o funcionamento desse hormônio ADH. Segunda coisa, o volume de xixi por dia não é por cada mijada não, é por dia, dá em média 1,5 litro. O pH do xixi é um pH abaixo de 7 normalmente, o pH em torno de 5,5, 6. Ele é ácido, você lembra, para que o sangue não fique ácido. Ele é ácido porque ele recebe H+, da secreção tubular, que é uma secreção ativa. Bom, outra coisa importante sobre o xixi que você tem que saber é a composição do xixi. 95% do xixi é água. O restante são excretas nitrogenadas, é o segundo componente mais importante do xixi. É o que não presta no nosso corpo, que no caso da gente que somos mamíferos, o principal aqui é a ureia. Tem um pouquinho de amônia, mas lembre que a nossa excreta principal é ureia. Nós somos ureotélicos. Nós encontramos também sais minerais, como por exemplo o Na e o Cl, né? O Na+, e o Cl-, que nesse caso é o excesso de sais minerais que o nosso corpo não precisa, ele acaba eliminando no xixi. Temos também a urobilina, que é aquele pigmento amarelado que eu falei para vocês, que é derivado da hemoglobina, toxinas e certos traços de hormônios. É possível detectar hormônio no xixi? Lógico, gente. Lembre que no caso de uma gravidez, existe um teste, um gravidez feito no xixi, que detecta um hormônio produzido pelo embrião. É o HCG, é a gonadotrofina coriônica. Já esqueceu, né? Então não esquece, viu? Se liga aí. E sobre o xixi, você tem que saber mais uma coisa só. Os distúrbios da urina. Por exemplo, o que é um distúrbio no xixi? Glicosúria. O que é isso, Barninho? Glicose na urina. Então, glicosúria. É um mau sinal, porque não é normal ter açúcar no xixi. Isso é um sinal de diabetes mellitus. É um sinal de que a hiperglicemia está pocando no teto. A segunda anomalia do xixi é a aminúria. Aminúria, gente, não esquece, é aminoácido no xixi. Isso também não é um bom sinal. Por quê, Barninho? Porque o normal é o aminoácido voltar para o sangue, ele ser reabsorvido lá no túbulo proximal. E quando é que vai ter aminoácido no xixi? Quando você come muita proteína. Dieta rica em suplemento de aminoácido pode sobrecarregar a função renal e acabar passando aminoácidos para o xixi. Se liga, hein, gente? A galera da malha aí. A terceira disfunção do xixi, distúrbio da urina, é a proteinúria. Essa é mais preocupante do que a aminúria. Porque uma coisa é ter aminoácido no xixi, já que o aminoácido é pequeno. Agora, ter proteína no xixi é a pior das situações, porque a proteína não passa pelo glomérulo de Malpighi. Se passou proteína, é porque você está com algum distúrbio na pressão intraglomerular e isso pode desencadear inflamação no glomérulo de Malpighi, ou seja, pode causar glomerulonefrite. É uma inflamação. Isso é um sinal, gente. Você pode estar caminhando para uma insuficiência renal. Hematúria. Pessoal, hematúria quer dizer sangue no xixi. É um sinal também de inflamação nos néfrons ou de algum processo tumoral ou de alguma infecção renal. Além da inflamação, pode ter infecção urinária. A infecção urinária pode ser na via alta, ou seja, pode ser na via renal, ou pode ser uma infecção urinária baixa. Bom, isso pode gerar, sim, sangue no xixi. Beleza, gente? Então lembre que sangue no xixi pode não ser um problema no rim, pode ser na bexiga, pode ser um tumor na bexiga, ou pode ser alguma infecção bacteriana, alguma infecção fúngica no xixi, ou em qualquer parte da via urinária. Beleza, gente? Chegou a hora do print, hein, galerinha? Vamos nessa! E a nossa aula sobre fisiologia do néfron chegou ao fim. Pô, galerinha, fala a verdade aí, essa aula foi muito show de bola. Se você gostou, gente, não esquece, hein? Larga o like aí, compartilha com a galera da bio, ativa o sininho para receber as próximas notificações, né, dos próximos vídeos do canal e dá aquela moral para Barninho. Divulga aí! Valeu, galerinha!
Beleza. E como dizia Dona Val, a minha saudosa mãe, vamos pra frente que atrás vem gente.